E aí, beleza? Preparado para a nossa aula de biologia? Sim, que legal, hein? Olha só, estamos dentro da genética e chegou a hora da gente falar da segunda lei da herança, também conhecida como segunda lei de Mendel. Tudo bem? Tá preparado? Então vamos lá. Davis, o que diferencia a segunda lei de Mendel da primeira lei de Mendel que a gente já aprendeu, né? É que na segunda lei de Mendel, olha só, a gente vai fazer uma análise simultânea, ok? Da transmissão hereditária de duas características independentes. Então Mendel, depois que ele desvendou ali como acontecia, né, a transmissão de uma característica hereditária, ele então pensou o seguinte: nós não vamos fazer a transmissão de característica por característica. A gente envia todas as características genéticas para os nossos descendentes de maneira simultânea. Então, será que vai existir alguma modificação se eu estudar duas características ao mesmo tempo? Então, a partir daí, ele então resolveu lá nas ervilhas, né, que era o seu material de estudo, fazer uma análise da cor da semente e da textura da semente. Lembrando que eu estou pegando só duas combinações das várias possíveis, né? Davis, como assim? Ele estudou cor com a altura do pé, ele estudou formato da vagem com a textura, né? E por aí vai. Ele foi pegando duplas de características e foi testando para ver o comportamento. Ele já sabia que para a cor da semente, ela podia ser amarela, que era um caráter dominante, ou verde, um caráter recessivo. Ele também já sabia que para a textura ela poderia ser lisa, um caráter dominante, ou rugosa, um caráter recessivo. Tudo bem? E aí, o que ele fez na sequência? Ele apenas reproduziu aquilo que ele já tinha feito anteriormente. Vamos entender? Ele pegou aqui o que ele chamava de ervilha pura, né? O que era ervilha pura? Era aquela ervilha que sempre gerava os mesmos tipos de descendentes, né? E ele pegou essa ervilha pura, amarela e lisa. Então, sempre que ela fazia autofecundação, só nasciam sementes amarelas e lisas, tá? A mesma coisa ele fez lá com as ervilhas puras, verdes e rugosas. Professor, vamos com calma? Vamos com calma. Olha só. Como se trata de indivíduos puros, a gente pode dizer que o indivíduo puro é um indivíduo que? Homozigoto, tudo bem? Então nós vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou considerar esse cara amarelo e liso puro assim, ó. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Tá? E eu vou considerar aquela ervilha pura verde e rugosa como sendo Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Muito bem. Davis, e aí? Aí a gente vai entender, vai lembrar que Mendel promoveu esse cruzamento artificialmente. As ervilhas naturalmente tendem a fazer autofecundação, mas ele artificialmente promoveu a polinização cruzada entre as duas. Qual foi o resultado? O resultado foi que apareceram 100% de ervilhas amarelas e lisas. E qual a razão disso? Essa aqui, Vzão, Vzão, só pode doar o que para os seus descendentes? Vzão. Essa outra Vzinho, Vzinho, Vzinho. Para o caráter textura, Rzão, Rzão, só pode doar Rzão. Para o caráter textura, Rzinho, Rzinho, só pode doar Rzinho. Você lembra que Mendel, quando encontrou a F1, ele deixou os indivíduos, então, crescerem e fazer a autofecundação? Então, vamos imaginar a autofecundação aqui, ó. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Sabe o que Mendel encontrou? Mendel encontrou esse resultado em termos de proporção. Ele achou uma maioria das ervilhas com as duas características dominantes, amarelas e lisas, achou quantidades semelhantes entre um caráter dominante e um recessivo, um caráter recessivo e um dominante, e encontrou uma quantidade menor proporcional de ervilhas com as duas características recessivas. É claro que aqui eu não representei, né, os detalhes do cruzamento, mas basicamente como que você pode fazer o cruzamento? Você pode encontrar os gametas de cada indivíduo, fazer aquele quadro de Punnett bem grandão, agora com 16 resultados, ou você pode pegar aquela lógica que você aprendeu lá
né, nas ideias da probabilidade. Eu não estou trabalhando dois eventos, eu calculo só para amarela e multiplico só para lisa. Eu calculo só para amarela e multiplico só para rugosa. Só para verde e só para lisa. Só para verde, só para rugosa. E aí você vai encontrar os mesmos resultados, tá certo? Muito bem, para a gente terminar então esse nosso tema, nós temos o seguinte, olha só. Enunciado da segunda lei da herança, né? Você aprendeu que a primeira lei da herança ela é chamada de lei da pureza dos gametas, né? De acordo com Mendel, os gametas são puros, cada gameta só leva um fator para cada característica, ou seja, um alelo para cada caráter, tá? No caso, quando a gente pensa no enunciado da segunda lei de Mendel, a gente tem a chamada herança, né? Ou lei da herança independente, ou seja, a gente tem a lei da transmissão da herança independente. De acordo com essa segunda lei de Mendel, quando você analisa duas ou mais características independentes, esses fatores que condicionam, esses alelos, né, que condicionam esses caráteres, eles são formados de maneira independente e eles se juntam na formação do gameta, tá? De tal forma que a manifestação de um caráter independe da manifestação de outro caráter. Tudo bem? Tranquilo, né? Chegamos então na parte final, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre a relação entre a segunda lei da herança e a meiose. Ou seja, é o momento que a gente explica por que existe a independência entre as características, tá certo? Eu peguei aqui, ó, uma célula 2N qualquer, tá? E estou considerando 4 cromossomos. Um par de cromossomos homólogos, onde eu tenho os alelos Azão e Azinho, o outro par de cromossomos homólogos, onde eu tenho Bzão e Bzinho. Então, seriam 2N igual a 4, tá certo? Observo aqui a meiose 1, que é a meiose reducional, onde acontece o crossing over, a segregação independente dos cromossomos homólogos, e eu chego bem aqui, ó, e vou para a meiose 2. Ao final da meiose 2, eu gero 4 células N, tá? E que quando eu observo, né, essas células, eu encontro uma quantidade proporcional entre cada um dos tipos de combinações. Então, se eu imaginar, por exemplo, que essa célula ela veio de um macho, eu vou formar espermatozoides Azão Bzão, Azão Bzinho, Azinho Bzão e Azinho Bzinho na mesma proporção, tá? Então, significa dizer que os alelos Azão e Bzão, assim como os alelos Azinho e Bzinho, eles se combinam de maneira independente. Por isso que eles têm a mesma proporção. Tranquilo? Beleza? Então, a meiose justifica o enunciado da segunda lei. Davis, e como que eu faço para determinar o número de tipos de gametas que o indivíduo vai produzir? Aqui tem uma dica para a gente fechar, que traz essa informação para a gente de maneira mais rápida. Olha só, você vai considerar 2 elevado a n, e você vai considerar que o n é o número de pares heterozigotos do genótipo. Vamos fazer uma aplicação rápida? Vamos lá. Se o indivíduo for Azão-Azinho, quantos pares heterozigotos você enxerga? Você enxerga um par. Então seria 2 elevado à primeira, que dá igual a 2. Vamos pensar juntos? Quais são os gametas que esse cara forma? Azão e Azinho, 2. Vamos pensar juntos de novo, ó. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Quantos pares de heterozigotos tem nesse genótipo? São 2 pares. 2 ao quadrado, que dá igual a 4. Quem são esses 4 gametas? Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Certo? Se eu tivesse, para fechar, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão. Opa! Olha só isso aqui, ó. Quantos pares de heterozigotos eu tenho? 2. Então, eu também vou ter só 4 tipos de gametas, já que Czão, Czão formam um tipo só. Beleza? Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau.